Hey, bênção de Jesus! Sabe por que muitas vezes a gente quebra a cara na vida? Porque muitas vezes nós caímos na armadilha do inimigo que quer nos impedir de desfrutar o fato de que Deus nos ama. E nesse vídeo do Morning DC hoje nós vamos desbravar uma pergunta maravilhosa e que nós precisamos ter a resposta aqui, ó, na ponta da língua. Por que Deus decidiu nos salvar? Já parou para pensar sobre isso? Bom, meu testemunho de conversão se resume a esta pergunta. Eu me lembro de um dia que eu entrei na sala da minha avó e estava passando a paixão de Cristo e eu entrei exatamente na cena em que Jesus estava sendo crucificado. Ele estava assim com um olhar inclinado para baixo, todo ensanguentado, machucado, ferido, e ainda assim ele olhou e falou: Deus, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E aí eu olhei para aquela cena e algo dentro de mim mudou para sempre. Eu olhei para essa pessoa e falei assim: por que Jesus morreu no meu lugar para perdoar os meus pecados, sendo que eu não tenho nada a ver com ele, eu não fiz nada para ele gostar de mim? Eu comecei a refletir por que alguém fez tamanho sacrifício em meu lugar, sendo que eu nem queria Jesus, eu nem sentia que eu estava precisando dele. E algo dentro de mim mudou completamente. Naquele momento, eu tinha o quê? 14, 15 anos, eu comecei a entrar numa reflexão tão profunda. Porque Deus enviou alguém que Ele ama para morrer por mim, que nem amo a Deus? Porque Jesus morreu em meu lugar, na minha cabeça? Por que eu, que não queria ter nada com Jesus, não entendia nada das coisas, da profundidade do Evangelho? Por que Jesus fez isso por mim? E eu comecei a queimar aqui dentro com o desejo de conhecer Jesus e desbravar a verdade do Evangelho. Ou seja, foi justamente buscando a resposta para essa pergunta, por que Deus decidiu me salvar, que eu busquei conhecer mais a Deus. Bênção de Jesus. Sabe qual é a resposta para essa pergunta? O fato de que Deus decidiu te salvar e me salvar se resume no único ponto central de que Ele nos ama. E aí você pode, assim como eu, entrar em tela azul, porque apesar dos nossos defeitos, da nossa falta de caráter, apesar de nós errarmos e falharmos, mesmo quando nós não queríamos nada com Deus, Ele queria tudo com a gente. O amor ousado e extraordinário de Deus, como está escrito em João 3,16. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. E, gente, aqui eu preciso frisar o termo amor usado. Quando ele falou Deus amou o mundo, as pessoas, a criação, o homem, a mulher, os seres humanos, ele usou a palavra Deus amou. O amor que vem do grego ágape. Amor ágape significa um amor incondicional, que se doa, que se entrega. Em resumo, é Deus te dizendo: eu te amo, apesar dos seus defeitos. Conhecendo a Deus, a própria palavra dele diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Todas as vezes em que nós erramos o alvo, nós pecamos e nós viemos de uma descendência, de uma humanidade caída, e na cruz houve as pazes. Na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus, Deus fez completa justiça, porque Deus é um justo juiz e Ele pagou pelos nossos pecados. Jesus morreu em nosso lugar porque o salário da desobediência da humanidade seria a morte, e Ele nos livrou dessa morte espiritual, física e eterna, para que você não viesse a cair na condenação eterna devido ao grande senso de justiça que Deus possui. Ele traçou um plano de redenção. Jesus Cristo, Filho amado de Deus, primogênito, enviado pelo Pai para morrer em meu e em seu lugar, pagou o preço. E porque Ele era um cordeiro tão perfeito e maravilhoso que foi sacrificado em meu e em seu lugar, a morte não pôde contê-lo. E Ele ressuscitou e retornou ao Pai. Gente, eu sei que isso é a base do Evangelho e muitas vezes isso se torna tão falado que às vezes a gente perde o senso de meditar nessa profundidade do quão você é amado por Deus. E como Deus nos ama, Ele se importa, Ele nos restaura, Ele cura, Ele salva as nossas feridas, Ele nos convida
a viver o chamado mais alto, a viver uma vida como Cristo Jesus foi morto naquela cruz. Nós também vivemos Gálatas 2:20. Nós estamos crucificados com Cristo e recebemos diante de Deus uma vida em Cristo Jesus. Nos tornamos uma nova criatura. Para refletir nessa verdade. Porque se tem uma coisa que resume tudo que nós vivemos e tudo que nós acessamos devido ao sacrifício de Cristo Jesus, é porque Deus nos ama. E se tem uma armadilha demoníaca que o inimigo das nossas almas quer nos fazer cair nessa mentira, é criar resistência para que nós não entendamos o amor de Deus, para que nós não nos sintamos amados por Deus. O inimigo coloca pensamentos, situações, traumas e tudo que ele tem para te fazer se sentir mal amado e como se você fosse o patinho feio, esquecido. O inimigo, ele quer implantar esses pensamentos em você. Porque à medida que você se aproxima do fato de conhecer a profundidade do amor de Deus, o inimigo sabe que ele perdeu todas as batalhas que ele poderia tentar contra a sua vida aqui nessa terra. Tudo se resume, eu repito, tudo se resume ao fato de que Deus te ama. Para o cristão, existe felizes para sempre, sim, porque Deus já expressou da vontade dele. Ele poderia fazer igual Thanos, mandar todo mundo pro beleléu, poderia mesmo mandar todo mundo pro inferno, mas ele ama. E porque ele ama, ele quer ter a nossa presença por toda a eternidade ao lado dele. Ele quer ser o nosso pai, o nosso amigo, ele quer nos ter por perto e construir um relacionamento conosco. Você já pensou na profundidade do que é olhar para um Deus que criou céus e terras, que é soberano, que está sentado diante de um sublime trono, ele olhar para você e dizer: eu te amo. Com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, eu olho para você e eu quero restaurar a sua vida porque eu te amo. Eu quero te reconectar comigo. Por isso eu enviei meu filho Jesus, porque eu te amo. Isso é muito forte. Quando nós nos movemos com base nessa convicção, sabendo com certeza de que somos completamente amados por Deus, perdoados e remidos, meu amigo, toda a Bíblia ela começa a fluir na nossa mente e nós começamos a entender que não há nada que o amor de Deus não possa curar, restaurar, tornar belo outra vez. Igual a música da Laura Sogueles, não há nada que o teu amor não possa. Você já parou para meditar no quão amado você é por Deus? Eu finalizo esse vídeo com um versículo que eu gosto muito. Eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca negou o seu amor. Eu te convido a refletir sobre isso. Se você ainda não parou para orar e falar: Espírito Santo, me revela a profundidade, a altura, a largura do amor de Deus, para que eu possa viver uma transformação ainda mais profunda. Eu te convido a fazer isso agora. More JC fica por aqui. Se inscreva no canal para receber o próximo vídeo. E claro, se você lembrou de alguém que precisa entender por que Deus decidiu nos salvar, envia esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Não há nada que o teu amor não possa curar.